Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 5. Eu já ia falar o nome errado aqui. E se você está assistindo esse vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar. E se você tem um amigo, um conhecido que gosta desse tipo de conteúdo, que quer saber mais sobre cachorro ou sobre gato, indica nosso canal, não custa nada, é de graça. E a gente também tem o nosso Instagram. Eu também já ia falar errado agora de novo. A gente também tem o nosso YouTube. A gente também tem o nosso Instagram, não é, cara? Temos o nosso Instagram, @vamos.falar-sobre-cachorro, onde a gente vai interagir, pegar suas perguntas, suas dúvidas, e a gente vai trocar ideia, porque esse podcast é criado também por você, das suas ideias, da sua contribuição. E vamos lá, né? Sempre dando aquele nosso reforço positivo, gostoso, deixando o seu like, seguindo a gente nos canais, para que a gente consiga entregar cada vez melhor, porque hoje tá especial, né? Sim, gente! Hoje a gente vai falar sobre... Gente, eu tô com um probleminha aqui. Hoje a gente vai falar sobre suplementação, vacinação e imunidade com quem, Cá? Com ela. Ela que é referência, ela que é pioneira para falar de um tema, um dos temas mais importantes que a gente tem hoje, que é a alimentação natural. Ela que fundou o Cachorro Verde e fala disso com propriedade e de tudo sobre qualidade de vida e bem-estar na saúde dos nossos animais e que vai trazer ainda mais pontos sobre a longevidade deles. Ela, especial, Silvia Angélico. Muito obrigada, meninas. Carla, Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar, então? Opa, bora. Eu acho importante a gente já começar a falar o que é suplementar uma alimentação. Porque... eu acho engraçado, porque quando a gente fala, precisa suplementar, e eu falo isso muito para os meus clientes, que os cães comem ou passaram a comer alimentação natural, e eu vejo, porque como eu faço hospedagem, esses cães se hospedam na minha casa, e muitas vezes vem o pacotinho da comida, e cadê a suplementação? E aí, quando a gente fala, tem que suplementar, né, porque isso, ao longo do tempo, pode trazer algum prejuízo. E a pessoa, tá bom. Então, eu acho que é interessante a gente falar o que é suplementar uma alimentação. Perfeito, vamos lá. Bom, esse é um dos assuntos mais urgentes em alimentação natural. A alimentação natural ela já ficou estabelecida como uma opção saudável no Brasil. Agora falta as pessoas entenderem a importância de suplementar. E não dá para subestimar essa importância. Semana passada mesmo eu atendi uma cachorrinha que nunca recebeu suplementação e rapidamente ela desenvolveu um quadro de uma deficiência mineral generalizada. Ela quase morreu. Foi super difícil dos veterinários, inclusive, diagnosticarem o que estava acontecendo com ela, porque ela entrou num colapso completo. Um quadro que parecia uma doença hormonal, que parecia várias outras ocorrências. E aí, quando fizeram o exame de dosagem das vitaminas, dos minerais, ela estava completamente depletada, esgotada. E a radiografia dela, os ossos estavam completamente sem mineralização, estavam sem densidade nenhuma. Ela estava já com algumas deformidades ósseas, né? Então, essa tutora, ela me procurou, né? E muito, muito arrependida de nunca ter feito a suplementação nessa cachorrinha, porque o quadro é crônico agora, né? A cachorrinha correu risco de vida. E igual essa, eu tenho outros também, casos menos severos do que esse, cachorros que perdem dentes, por exemplo, por falta de manganês, ou filhotes de raças grandes, médias, que não crescem porque a pessoa não se preocupa em suplementar fósforo, né? Só se preocupa com cálcio. Então, assim, eu não poderia... tá mais feliz de estar falando aqui sobre esse tema, porque me dá muito medo, porque a alimentação natural está crescendo no Brasil cada vez mais, né? Ela apela a muita gente, mas as pessoas muitas vezes acham que é só colocar o alimento ali no prato, né? Só seguir um sistema ali de alimentação. E o que acontece, né, Silvia? O que eu vejo é que essas pessoas, ou elas mandam ali a quantidade de carboidrato, proteína, víscera e vegetais, aliás... O que eu também pego, que eu vejo ali de alimentação, que vem de empresa, mas não tem víscera, eu não sei se tem uma outra forma de suplemento, da gente compensar essa falta de víscera. Então, assim, eu vejo muito a alimentação vindo e aí não tem a suplementação. Então, isso é muito comum acontecer. Sim. Então, a importância de a gente falar da suplementação dessa cachorrinha que você teve e de estar com um quadro grave de doença é extremamente importante mesmo. Então, a gente precisa suplementar. E o que é?
Exatamente. Então, a suplementação. Eu acho que a resistência das pessoas em relação à suplementação é que elas acham que o cachorro é como nós, né? Então, a nossa alimentação, se ela for uma alimentação variada, equilibrada, em geral, as pessoas não vão precisar de grandes suplementações, embora a maioria das pessoas tenha deficiências que elas nem conhecem, né? Vitamina D é uma deficiência comum pra caramba na população humana. Magnésio, B12 é muito comum também, dependendo da dieta, né? Mas os cães, eles têm outros nutrientes que eles precisam, porque a alimentação deles, se a gente for pegar na natureza como é feita, né, eles caçam. E eles comem a presa inteira, né? Eles comem todas as partes da presa. Eles não comem só o músculo, que é a carne que a gente compra. Eles comem o olho, os dentinhos, né? As glândulas todas que a gente não dá, todas as vísceras que a gente não dá, né? O couro do animal. E em cada uma dessas estruturas, você tem nutrientes que se depositam ali. Então, por exemplo, o zinco, ele tá no testículo. Quem que dá testículo? Né? Quem dá testículo, gente? Aí você tem manganês, tá nos dentes das pequenas presas. Quem dá os dentinhos? Né? A vitamina D tá no pelo das presas. Então, assim, a gente não tá dando tudo isso. A alimentação, por melhor que ela seja, ela vai ser carne, fígado, né? Você até comentou que algumas empresas nem fígado colocam. O carboidrato, que na verdade a gente insere, ele pode ser inserido, mas ele é opcional. E os vegetais, que vão trazer antioxidantes, vão trazer fibras. Né? E aí, todo o restante a gente tem que se preocupar em colocar na alimentação. Senão, realmente vai gerar deficiência. Então, a suplementação, ela não está aqui para estragar a alimentação natural, ela não vai colocar a alimentação natural a perder. Pelo contrário, ela vai viabilizar a alimentação natural para o seu cachorro poder ter uma vida longa e você saber que ele está recebendo o que ele precisa dos nutrientes que são mais difíceis da gente conseguir fornecer adequadamente pela alimentação, que são cálcio, né, que se você não der uma dieta com ossos diariamente, não fizer uma suplementação intencional com cálcio, não vai ter cálcio na dieta. E não adianta colocar leite, iogurte, que não vai chegar. Não adianta colocar brócolis, que não vai chegar. Precisa ser realmente fonte muito densa em cálcio. Outros alimentos são zinco, manganês, vitamina E, vitamina D, selênio. Esses são os principais. E iodo. Então, esses nutrientes, se você não tiver uma intenção mesmo de ou suplementar com algum suplemento comercial que tenha esses nutrientes, que seja formulado para alimentação natural, né? Porque tem muita coisa chamada suplemento na praça e poucos são suplementos adequados para cobrir essas lacunas da alimentação natural. Ou então você vai se preocupar em colocar alimentos de maneira estratégica para cobrir cada uma dessas lacuninhas, mas com conhecimento de causa, sabendo que aquele alimento está entrando na quantidade certa para ele cobrir aquela deficiência esperada ali. Né? Então, precisa fazer isso, gente, não tem como. Não adianta querer comprar um suplemento tipo polivitamínico com tudo. Tem que ser específico de acordo com a necessidade, com a dieta que aquele cão leva, né? Com certeza, Carlinha. É o seguinte, tem gente que às vezes coloca ali um multivitamínico de humano, né, pro cachorro. É diferente, você vai ter doses diferentes, você vai ter nutrientes ali no suplemento de humano que o cachorro não precisa, por exemplo, né? E você tem no mercado um monte de produtos aí que se auto-intitulam suplementos. E alguns, eles são suplementos para questões específicas. Por exemplo, meu cachorro está soltando muito pelo. Aí você compra um suplemento que ele é para pelo. Então, ele vai ter zinco, biotina, ômega 6, ômega 3, mas ele não é para equilibrar a alimentação natural. Ele é para aquele cachorro, independentemente da dieta que ele receba, pode ser ração, pode ser AN, que está com problema de pelo específico. Mesma coisa, suplemento para articulação. Aí meu cachorro está mancando, bati um raio-x e descobri que ele tem uma displasia coxofemoral. Então, você tem suplementos de nutracêuticos que vão atuar diminuindo dor, diminuindo inflamação, melhorando a condição de cartilagem daquele cão. Mas não é um suplemento para equilibrar a alimentação natural. São coisas diferentes. Então, ao selecionar um suplemento, você tem que se certificar de que ele foi feito para equilibrar a alimentação natural. E hoje no mercado a gente tem 2, né, que são mais indicados, né? Isso, a gente tem sim. Bom, tem alguns no mercado que eles são voltados para isso, né? Mas eu já tive a oportunidade de testar vários deles, os principais. Então, até hoje, aqui a data que a gente está fazendo essa gravação, né? Eu já testei todos os principais que estão no mercado, que se intitulam suplementos para alimentação natural. A questão é que quando a gente pega, né, as dietas, por exemplo, que estão lá no site do Cachorro Verde, que são muito populares como alimentação natural, né, ou do meu curso, etc., tem aquele sistema que tem as porcentagens de carne, etc. E a gente coloca esses suplementos que existem no mercado na dosagem indicada pelo fabricante lá atrás, né, seguindo direitinho o que eles estão falando,
são poucos que realmente equilibram a dieta, né? Que não deixam faltar cálcio, que entram com a dose de iodo necessária, que entram com selênio necessário, com manganês necessário, vitamina D é necessário, né? Então, eu vejo muito suplemento no mercado para alimentação natural que não atende esse tipo de dieta que está no site. E aí, esses eu não recomendo. Então, os que eu acabo recomendando são suplementos que já estão no mercado há alguns anos, que eu conheço os formuladores pessoalmente há anos, inclusive um deles eu pude até participar de alguns processos de formulação, que foi o Food Dog no ano passado, fui chamada para integrar a equipe que fez a formulação de alguns lançamentos que eles anunciaram ano passado, e aí eu tenho certeza que o suplemento ele tem uma cobertura que funciona para alimentação natural, então são o NutroPlus e o Food Dog. Tá, legal. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente estava falando da suplementação de acordo com a deficiência que o cão apresenta, né? Com a fase de vida do cão, né? Como que é alterada a suplementação? Tem suplementação específica para os idosos, né? Para os cães mais novos? Tem essa especificação também? Tem sim. Então, é assim, para filhote isso é super importante, né? O filhote ele tem um requerimento mais elevado de cálcio e fósforo, mas muito mais do que o adulto. De ferro, de um ácido graxo da série ômega 6, que é o ácido linoleico. Então, o suplemento do filhote ele tem que contemplar esse requerimento. Por quê? Né? O filhote está formando tecido, está formando ossatura, então ele precisa de muito mais nutriente. E aí, os suplementos para filhote, eles vão ter, inclusive, uma dose bem mais elevada, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Food Dog, né? Então, o Food Dog está escrito lá atrás que é 1 grama para cada 100 gramas de alimento pronto. 1 grama do pozinho da suplementação para cada 100 gramas, né, de AN. O de filhote são 2,5 gramas, 3, né? Porque justamente você tem que ter muito mais cálcio e fósforo naquela formulação. E se você usar um suplemento de adulto no filhote, você pode prejudicar seriamente o crescimento dele. Então, eu já vi muita gente que não mudou, né? Adotou para o seu filhote o mesmo suplemento do outro cachorro adulto da casa e o cachorro não cresceu, né? Ele não cresce porque não tem fósforo para ele crescer, desenvolver a ossatura dele. E não tem cálcio suficiente também. No idoso, é um pouco mais, eu vejo um pouquinho mais como uma questão de marketing, né? Porque, na verdade, o idoso, idade não é doença, gente, né? E, assim, cada idoso, ele vai ter uma situação diferente. Tem idoso que não tem absolutamente nada, né? Se pegar, assim, 10 cachorros com 14 anos, aí um é renal, o outro é cardiopata, um é só alérgico, o outro tá só gordo, o outro manca, o outro tem disfunção cognitiva, e cada um deles vai ter, na verdade, uma necessidade diferente. Né? Então, eu vejo mais a questão do idoso em suplementação mais como uma questãozinha de marketing mesmo. Porque o ideal seria que a gente determinasse o que aquele idoso precisa, né? Qual que é, se ele tem algum diagnóstico e tudo. E aí E aí fizesse suplementação de acordo. Então, normalmente, para idoso, né, no meu site, nos meus cursos, eu até comento, pessoal, se o preço do produto para adulto for mais barato do que o do sênior, vai no do adulto mesmo, porque vai cobrir a dieta do cãozinho sênior ou idoso que tiver numa dieta de manutenção. Que informação valiosa, hein? Muito. Mas é verdade. É verdade, é muito legal. A Maria, ela tava... Porque eu tenho a Maria e o Carlos, né? A Maria Amarela e o Carlos. E a Maria, ela tava com a de manutenção e agora ela tá no sênior. Mas assim... Tudo bem. O sênior, o que eles acabam fazendo para valer a pena é colocando um pouquinho de alguns alimentos funcionais que podem ser interessantes nessa fase. Então, uns colocam carnitina, porque o sênior tem mais tendência a acumular gordura. Então, aí a carnitina tem esse efeito e também tem um efeito de proteger o coração. Aí eles colocam um pouco de condroprotetor, né? Que são os elementos que protegem as cartilagens, as articulações. Não chega a ser uma dose que vai dispensar uma suplementação inteira, né? Desse tipo de nutracêutico quando necessário, mas é um complemento. Tá. E o ômega 3? O ômega 3 é bem interessante também da gente mencionar, porque tem gente que pensa assim, bom, coloquei lá o Food Dog, coloquei o NutroPlus, pronto, minha dieta tá suplementada. Fechou. Tá suplementada em relação a vitaminas e minerais, né? Mas o Food Dog, o NutroPlus, esses outros produtos que existem, eles em geral não têm os ácidos graxos, ômega 3, né? E ômega 6. Então, é importantíssimo que a gente cuide disso também, da suplementação de ácidos graxos. A maneira como eu tenho recomendado já há alguns anos é a seguinte. Então, para cães em manutenção, que são os adultos, sênior e idosos, né, que não estão em crescimento,
né? O mínimo seria 3 vezes por semana a gente ter uma fonte adequada de ômega 3 na dieta. Então, isso pode vir de alimentos que sejam ricos em ômega 3. Então, por exemplo, vou colocar 10% de sardinha, manjuba, anchova, esses cavalinha, né? Peixes que sejam ricos em ômega 3 na dieta, já vai atender super bem essa demanda de manutenção. Né? Ou então eu vou usar cápsulas de óleo de peixe, ou de óleo de crio, ou de outra fonte que seja interessante. Aí coloca ali na alimentação do cão pelo menos 3 vezes por semana. Pode ser todo dia? Pode. É o que eu recomendo quando a pessoa tem condição, né? Porque aquilo vai surtir sempre um efeito anti-inflamatório diário, ali vai equilibrar a gangorra de ômega 6 e 3 diariamente. Mas 3 vezes por semana já dá um mínimo bem interessante. Para filhote, eu tenho recomendado todos os dias o ômega 3, porque ele é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Até quando ele é considerado um filhote e aí você recomenda dar todos os dias? Olha, aí vai um pouco de acordo com o porte, né, esperado para aquele cão. Então, eu vou considerar ele um filhote, se for de um cão de porte pequeno, até os 10 meses, 12 meses, né? Aí, se for um gigantão, ele vai ser um filhote aí até os 2 anos. É mais ou menos por aí, né? Depende, né? Eles têm taxas de desenvolvimento diferentes, né? Você pega um cachorro de porte grande, com 1 ano ele ainda é um meninão, né? Uhum. E o ômega 3, ele é importante. E se ele faltar, se as pessoas não colocarem, só colocarem ali o food dog, o que pode acontecer? A falta desse... Até complementando essa pergunta óleo da Rê, quais são as questões, as deficiências que esses cães podem passar, que podem passar despercebidas ou serem sutis e podem ser falta de suplementação do ômega 3? Tanta coisa. Bom, do ômega 3, o ômega 3 é muito interessante, né? Porque você vai no veterinário, seu cachorro tá mancando que ele tá com displasia, ômega 3, porque ele tem efeito analgésico anti-inflamatório. O cachorro tá com caspa, tá com o pelo feio, tá se coçando, ômega 3. Ele tem disfunção cognitiva, ômega 3. Ele tem uma cardiopatia, ômega 3. Né? Ele tem um problema no olho, ômega 3. Por quê? Né? Porque geralmente ele tá em falta mesmo na dieta. Ele é um ingrediente, ele é um nutriente essencial. Né? Todas as entidades que publicam as diretrizes para formulação de pet food, né? de dietas comerciais para cães e gatos, elas sempre colocam o ômega 3 como ingrediente essencial. Só que ele é um nutriente que não está presente nos alimentos de uma maneira abrangente como o ômega 6. Né? O ômega 6 está presente na carne de porco, na carne de aves, né? No ovo, nos laticínios. Agora, o ômega 3 é só em peixes de águas profundas, geladas, do Atlântico, então, e em alguns outros alimentos. Você até tem o ômega 3 vegetal presente em nozes, em chia, em linhaça, mas ele está numa apresentação que os cães aproveitam muito pouco, eles aproveitam cerca de 10%, que é a apresentação alfa-linolênico. Quando a gente dá o de óleo de peixe, a gente dá a versão ativa desse ácido graxo, que é o EPA e o DHA, que é a versão que aí o cachorro consegue aproveitar na totalidade. Né? Então, respondendo à sua dúvida, ele serve para praticamente tudo. Onde você tem um processo inflamatório, ele atua modulando. E como toda doença, ela tem no seu cerne um processo inflamatório, então ele é sempre útil nesses casos. Né? Então, seja de pele, seja convulsão, seja olho, seja mancar, seja dor, né? Seja cardiopatia, ele tem um efeito aí. Ele faz uma gangorra, né? Ele faz uma relação com o ômega 6. Os dois são importantes. Né, o ômega 6, ele tem um efeito, na verdade, de pró-inflamatório, né, e pró-agregação de plaquetas, que é muito interessante. A gente tende a pensar sempre sob uma luz negativa nesses processos, mas a inflamação ela é o que permite a gente expulsar um agente, enfrentar um vírus, enfrentar uma bactéria, tirar um ferrão que entrou dentro do organismo. Então, a inflamação ela é uma mobilização positiva, senão ninguém viveria. Tudo, né, a gente seria derrotado o tempo inteiro por todas as ameaças. O problema da inflamação é quando ela fica mais tempo do que o necessário, ela cronifica, aí ela começa a atrapalhar a vida do indivíduo. E aí vem o ômega 3. Ele fala, não, chega, já inflamou, já resolveu, agora a gente precisa modular, precisamos tocar a vida. Então, esse é o papel dele. Então, onde um lado a gente tem inflamação, vem o ômega 3 e modula, diminui esse processo inflamatório. Onde de um lado a gente tem uma agregação de plaquetas para ter um tampão para fechar uma ferida, por exemplo, vem o ômega 3 e evita que isso vire um trombo e vire um AVC, vire uma trombose. Então, eles estão sempre agindo juntos.
né? Só que aí, se a gente tem muito ômega 6 na dieta e a gente tem pouco ômega 3, então todos esses processos aqui mediados pelo ômega 6, eles ficam muito exacerbados, que é o que a gente vê mais hoje em dia. Então, a gente pode dizer, assim, com uma certa segurança, que a maioria dos cães que não faz suplementação consciente de ômega 3 tem deficiência de ômega 3. Certo. E eu tenho uma dúvida em relação a como a gente oferece o ômega 3, porque ela vem em cápsula, né? E eu, como eu sou uma pessoa um pouquinho neurótica, com os meus cachorros, normalmente eu vou lá, furo a cápsula, às vezes o óleo sai pra tudo que é lado, porque eu tava furando com dente. Mas aí eu tava comprando um ômega 3 que ele era tão duro que quase quebrou meu dente. Nossa, e o cheiro, né? E o cheiro, e aquele Muito cheiro agradável. gruda, que é um negócio E se espirrar na sua roupa, já Nossa, era. já era. Já aconteceu, já chorei, já perdi roupa. Eu falo, não, tem que ser sempre uma roupa de... Não dá pra colocar uma roupa, porque aquele negócio é fedido, gruda. E, normalmente, eu pego a cápsula, eu furo e coloco ali, né, pro Carlos e pra Maria. A gente também pode colocar a cápsula inteira, né? Ou qual é a melhor forma de a gente oferecer? A gente fura, coloca ali, porque tem umas que são mais molinhas, tem várias aí também. E também tem que tomar cuidado, não é, Silvia? Porque Sim. tem muito ômega 3 vendendo por aí, né? Tem muitos comprimidos, mas não sei se todos são indicados, ou a gente também tem que dar uma olhadinha para escolher ali o melhor pro nosso bichinho. E pra gente também, né? Porque não deve atender pro bicho, não deve atender pra gente também ali. Então, tomar cuidado com isso ali na escolha. E eu acho que nesse caso, contrata um profissional, porque aí ele vai te dar ali as opções, as melhores no mercado. E aí, no caso dos meus cachorros, voltando aqui, eu acabo furando com dente, porque para aquilo parece assim, eu falei, nossa, vai acumular mais essa gelatina. Olha que, né? Mais uma coisa ali E aquilo é feito realmente vai ser, não sei se vai ser digerido, mas aquilo dissolve, fica uma gelatina. A gente pode colocar ali se o cachorro come ou é melhor furar ou tanto faz, porque às vezes quando a gente fura, a gente acaba perdendo um pouquinho ali, né? Porque eu fico apertando. Não, vai com um pouquinho. E aí, às vezes vem na minha cara, né? Vem na roupa. Então, assim, a gente pode, se a gente conseguir apertar e sempre sair ali todo o olhinho, tudo bem, tudo. E em casa é todo dia, né? Carlos e Maria recebem ômega 3 todos os dias. Como eles são idosos, é altamente recomendado. Então, eu prefiro dar a cápsula inteira, né? Desde que o cachorro consuma a cápsula. Porque o exterior é de gelatina, essa gelatina vai ser digerida e aí o óleo ele vai ser absorvido no ponto certo do trato digestório. Mas nem todo cachorro come o raio da cápsula, né? Sim. Então, a minha mesmo sempre comeu, sempre gostou. E agora, com 15 anos, ela tá começando a não querer mais comer a cápsula. Aí eu também vou lá com o meu dente e furo, faço furinho. Já tô adestrada de não conseguir espirrar na roupa, no óculos. Ah, você já tá, e aí bom. eu vou lá, espremo e coloco. Se ficar um pouquinho na cápsula, como você tá dando todo dia, não tem problema, tá, né? Mas não tem problema a gente espremer e colocar. A questão é que, assim, é um ômega 3 muito reativo com oxigênio. Ele é muito volátil. Tá. Né? Ele se perde facilmente, ele é mais frágil do que o ômega 6. Então, quanto tempo ali? É isso que eu vou falar. Colocou, serviu. Tá. Né? Não pode esguichar ele ali e, por exemplo, deixar na geladeira para oferecer de noite, porque ele rancifica. E a gordura rancificada, não só ela perde os seus componentes, mas ela se torna uma gordura maléfica para a saúde. Né? Ela vai, na verdade, que surtir loucura, o efeito que loucura, contrário. gente. Super inflamatória. Funciona pra gente, né, também. É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo. Mas o suplemento a gente pode, por exemplo, fazer a comida. Você fez a comida ali do pet, aí tá na geladeira. Você pode suplementar E guardar? Super, super. Você pode colocar ali o Food Dog, o NutroPlus, misturar na dosagem e congelar, colocar na geladeira. O que eles pedem, os fabricantes, é que você não coloque calor forte ali no alimento, porque esses suplementos, eles não têm conservante sintético. Então, as vitaminas do complexo B, que são um pouquinho mais sensíveis, e também a C, elas vão se perder se você colocar ali no micro-ondas numa potência mais alta, se você jogar na panela e não tomar cuidado, você vai perder essas vitaminas. Então, o ideal é deixar ali fora da geladeira, ele vai descongelando e aí você oferece. Ou assim, no máximo, uma coisa muito branda, né? Um banho-maria, uma micro-ondas 10 segundinhos na potência mais baixa, ou coloca ali na wok, na frigideira, só um pouquinho, dá uma revirada, assim, perder o gelo já pode oferecer. Então, não deixar ficar quente, porque aí vai perder. E essas empresas, então, que fazem... Eu ia falar disso, que fazem alimentação natural, a elas gente não sabe então, que mas elas... não porque pode assim, aquecer. não, além de não as pessoas acabarem falando, não, mas meu cachorro gosta de comer comida quentinha. Nossa, muito Meu cliente Deus. fala isso. Não, mas ele tá
fria a comida, tem que estar quentinha. Então, muita gente acha que o cachorro tem que comer a comida quentinha. E uma outra coisa que acontece e eu já até discuti com uma amiga minha sobre isso, é porque eu falei, olha, você tem certeza que a alimentação dele tá suplementada? Porque ele já tem um monte de problema de saúde. Ela falou, não, tá suplementada. Às vezes, essa alimentação vem suplementada. Por exemplo, com aquele cachorro adulto, de acordo com as necessidades dele, se a família acaba falando. Se a família não fala nada, só vem alimentação e a gente tem que suplementar. É assim que acontece, não é? A gente sempre tem que perguntar. Na dúvida, pergunta, porque tem empresa que já fornece suplementado e tem empresa que não. O que eu percebo é que, assim, quando a empresa tem a linha deles tem sempre que estar suplementada. Se não me engano, entendi. Por legislação. Agora, individual, quando eles executam a dieta que um outro veterinário ou zootecnista fez para você, aí talvez eles não coloquem a suplementação e você tem que colocar. Na dúvida, tem que perguntar. Sim. Tá. E sobre essa questão do ômega 3, para cães que comem ração, é interessante também você oferecer esse ômega 3 todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana? Nossa, ou não precisa porque a ração já tem tudo. Já tá completa? Teoricamente, tá? A ração tem ali o ômega 3 dela. Mas assim, bem grande, né? Só que eles vão colocar na maioria das vezes, né? Tudo bem, tem uma outra ração que tá muito mais consciente hoje em dia. Mas se a gente for falar grosso modo, né? As rações que as pessoas dão, que são aquelas super premium mais convencionais, né? Aquelas que eu não vou mencionar, mas os nomes grandes, etc. Elas já têm o ômega 3, só que elas vão usar sempre o mínimo necessário, né? O mínimo colocado ali. E esse ômega 3 que eles vão usar pode ser de peixe, pode não ser, pode ser daquela fonte que é menos aproveitável pelos cães. E aí a gente tem a questão toda do quanto isso sobrevive na ração, que aí é outros 500. Então, assim, eles podem dizer assim, não, na hora que eu preparo ali a ração e coloco no saco, tá lá. Só que aí você tem que imaginar que isso vai ficar armazenado, ninguém nem sabe quanto tempo dura uma ração. Nunca foi feito um estudo para determinar se é 1 ano, se é 2, se é 5, se é 10 fechada, né? E muito menos depois que abre, que fica ali viável. Aí você tem que imaginar que a pessoa traz aquilo para casa, ela abre, ela fecha, ela abre, ela fecha, às vezes ela põe a mão para pegar, né? Às vezes ela não fecha direito, não tira todo o ar. Ela tem um cachorro pequenininho, ela compra um pacote de ração de 20 quilos para ser mais econômico, que vai durar 1 ano. É verdade. Vai encher de fungo ali, ela nem tá vendo que tá deteriorando tudo, né? O certo é você comprar um pacote de ração que você consumir no máximo 1 mês, né? Pouca gente sabe disso. Sim, pouca gente. Sim. Eu nesse não sabia. calor, nessa, né, a maneira como as pessoas armazenam, é bem complicado. Você vai perdendo muita coisa, né? E o ômega 3 é uma dessas perdas. Então, já existe uma preocupação com a matéria-prima que estava lá originalmente. Que ômega 3 que é esse, qual que é a absorção dele, a biodisponibilidade, a qualidade dele. E aí você tem, né, a questão de se ele está viável ali durante né, a oferta da ração até o final da ração. Então, eu super recomendo que todo cão que coma ração faça a suplementação de ômega 3, sim. Até porque a gente tem outras questões com a ração, né? A ração, ela é uma alimentação que, se a gente for pegar a formulação dela, a composição, muito baseada em carboidrato e com uma proporção de ômega 6 muito maior do que ômega 3, ela é extremamente inflamatória. É um alimento pró-inflamatório na sua generalidade. Claro, existem exceções, né? Como eu disse, mas a maior parte a gente pode considerar assim. Então, o ômega 3, ele cumpriria um papel de ajudar o cão a tolerar, conviver com a ração e os problemas que ela pode desencadear na saúde dele aí no médio e longo prazo. Acho importantíssimo. Olha a palavra, né? Tolerar, não é tolerar. nem deixar o cachorro saudável, bem, é tolerar. E, sim. Rê, vamos aprofundar nos assuntos cada vez mais, que ela está desmistificando um monte de situações aqui a respeito da alimentação e da suplementação. Sim. A gente começar a entrar cada vez mais nos pontos mais sensíveis. Sim. Vamos falar. Eu queria entrar nos aspectos da vacinação. Vamos, bora. Opa. Bom, o que é importante, então, a gente falar e deixar aí pra galera é que precisa suplementar a alimentação. Não é brincadeira. O teu cachorro a longo prazo pode ter uma série de prejuízos na saúde dele. Ômega 3 também, né? A gente precisa dar ômega 3 porque tem também muita gente que só suplementa e acha que tá tudo bem. E é importante ressaltar para vocês que o cachorro de vocês, o gato... A maioria dos gatos come ração, né? A maioria dos gatos come ração. Não aceita muito bem a alimentação, não? A alimentação natural. Quando ele é filhote, ele aceita melhor, né? Depois você tentar migrar um gato adulto porque é desafiador. É porque louco também isso. tem a questão do gato...
tem o conceito dele ter comida mais disponível do que o cachorro, também tem. Mas isso é mito. Sim. É mito? É. Ah, boa. Eu queria até fazer um bate-bola um dia desses, um jogo rápido de mitos mitos e e verdades. verdades. Esse aí vai dar um programa e tanto. Eu Porque queria diz ter... que ele tem que ter alimentação sempre disponível. E a gente fala, pra cachorro a gente sabe que não, né? Ah, não, porque a Silvia falou... Tem um estudo falando que o gato, que eu assisti uma live sua com uma outra veterinária falando sobre que o ideal é você disponibilizar uma vez por dia, porque a gente tem a ideia em relação à saciedade. 1 a 2 vezes por dia. Tem esse estudo mostrando que 1 vez por dia o gato ficou mais saciado do que você Olha deixando só. à vontade. Olha só. Né? Então, realmente Mais não uma pra precisa. gente. Mais uma pra conta. Vamos fazer um dia um mitos e verdades. Não, eu acho... Não, mas ontem eu falei assim... Dani, eu acho que eu vou fazer um mitos e verdades com a Silvia, aí eu falo ali uma frase, aí ela também vem, é mito, por causa disso, disso e disso, verdade, disso e disso. E aí depois as pessoas vão olhar aquilo e aí se aprofundem, né? Que aí procura um profissional da área, porque é esclarecer melhor. Mas eu acho interessante, porque as pessoas têm uma falsa ideia de algumas coisas, a gente também achava, né? Em relação a gato. Pois é. É que a gente não entende muito de gato também, né? Mas eu já vi alguns conteúdos e há clientes que têm gatos também. Ah, não, porque ele não pode, que o veterinário falou que tem que ter vários pontinhos de alimentação, porque gato é diferente de cachorro. Eu falei assim, bom, eu não vou me intrometer, porque não é a minha especialidade. Então, eu sempre ouvia, mas sem intrusão. E aí, Pois é, mais por uma isso que a coisa que a gente maioria acaba dos gatos está acreditando. acima do peso e obesa, né? Porque eles, na verdade, não são tão ativos dentro do apartamento, dentro da casa, tão castrados e estão comendo buffet ali à vontade o tempo todo, se servindo à vontade o tempo todo. Acabam comendo 2, 3 vezes mais do que eles precisam, né? Dessa maneira. E esse assunto da obesidade, eu também... Vai ser, verdade. quem sabe, uma outra... Mas essa questão da obesidade, porque tanto a ração, né, importante. acaba deixando o cachorro, porque é muito mais calórica do que a alimentação natural. E eu vejo também muitas alimentações de empresas que tem muito carboidrato, muito arroz. Muito. Mas tem muito arroz. Você fala, cadê a proteína? Você tenta um risoto. achar. Cadê a proteína desse negócio? Não tem, também não observo vegetais. Aí tem para algumas famílias. Aí eu falo pro meu marido, falo, Dani, acho que eu vou dar uma comentada, porque vou falar pra família, cadê? A gente abre e fala, mas só tem arroz integral aqui, pelo menos arroz integral, né? E aí não tem a proteína, sendo que o ideal era ter uma quantidade maior de proteína, ou pelo menos, acho que é 35% de carboidrato e 30% para um cão saudável, né? E para deixar mais, pelo menos 30%. E eu acabo não vendo. Então, essa questão da obesidade e também da longevidade é um assunto muito interessante, mas aí a gente deixa para a próxima. Vamos para falar sobre vacinação, falando sobre prejuízos na saúde, né? Não suplementar pode ser muito prejudicial. E a vacinação em excesso, né? Então, queria falar um pouquinho sobre vacinação. Por que no Brasil a gente tem essa cultura de que os nossos bichos têm que ser vacinados todo ano, pelo menos ali com a polivalente, né? com a vacina múltipla, a V8 e a V10, que são as mais conhecidas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, eu também não sei por que no Brasil é assim, gente. Eu não sei por que o Brasil, por que nós ainda mantemos esse protocolo. Mas o que eu acredito que tem acontecido por aqui é que o monopólio de uma visão só, né? Então, apenas uma visão entrou e ela se estabeleceu e é muito difícil você conseguir reverter isso, né, sem que você tenha um esforço conjugado nas próximas gerações, nos próximos veterinários que estão se formando, né? Tem uma mudança de paradigma e essa mudança ela nunca aconteceu aqui no Brasil. Então, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, você já tem a vacina de raiva licenciada para 3 anos, há muito tempo já, e é a mesma vacina que a gente usa aqui. E eles têm até mais casos de raiva do que a gente tem aqui. É a mesma vacina, é a mesmíssima vacina, tá? Mas eles licenciaram para uso trienal há muito tempo. Eu nem sei dizer há quanto tempo, faz muito tempo mesmo. E aqui não, a gente continua fazendo todo ano, né? E nós já temos no Brasil, desde antes de eu me formar, ou seja, já tem uns 15 anos que nós temos no Brasil a ferramenta da titulação de anticorpos, que é um exame que hoje é acessível e é fácil de encontrar no Brasil. Que ele verifica como é que está o status de imunidade do cão em relação às vacinas virais mais importantes, que são sinomose, hepatite infecciosa e parvovirose. E não pegou. Assim, esse exame quase ninguém conhece, ele está disponível nos laboratórios, né? Muitos veterinários não indicam, não conhecem, não tem a prática de recomendar. Então, na verdade, eu não sei.
Não Cai sei. numa questão também muito da indústria, né? Muito, o que sim. patrocina grandes Exato. eventos. É só essa visão, Carlinha, que existe. Não existe outra visão, Não né? entra em discussão, né? Exato. Não penetrou outra visão. Então, a vacina de giardia, por exemplo, ela continua aqui no Brasil firme e forte, mesmo ela já tendo sido derrubada como uma vacina eficiente. Então, você não encontra ela mais em países europeus, você não encontra ela mais em países norte-americanos há muitos e muitos anos, porque ela nunca comprovou eficácia, mas aqui ela continua sendo aplicada, ela continua sendo exigida em creches, em hotéis. É uma questão. É curioso porque, como a gente faz hospedagem, né? O cliente, eu falo, olha, o cocô... Aí o cachorro tá lá, tá hospedado e começa a ter um cocô ali um pouco mais mole. E a gente sempre tem medo do quê? De giardia. Porque giardia é uma praga, né? É um protozoário que ali, se um pega, se outro tem contato com as fezes, aí começa a virar ali um dominó. Vai todo mundo pegando a giardia. E é muito comum a família falar, não, mas não é. Ele tá vacinado. É isso. Ele foi vacinado ontem. E olha, tá fresquinho, viu? Então não é giardia, eu tenho certeza. Eu falo, não... Aí assim, como é que você vai explicar, sabe? Que não tem eficácia e veterinários indicam mesmo. Muitos não sabem que não tem eficácia. Veterinários, creches. E qual é o efeito que que pode causar no organismo de um bichinho? Se numa consulta, por exemplo, e até essa questão da vacinação em excesso, por exemplo, a gente não tem eficácia comprovada e tem diretriz, né, que você já comentou, que é aquela W-SAVA. Isso, e ali é um documento para América Latina. Para América Latina, olhando a realidade do nosso país, e ali eles comprovaram, tem estudos que não tem eficácia a vacina da giardia. Eu estou tentando falar isso para os meus clientes, mas é muito difícil, porque se o veterinário vem e fala... A gente, então, quem somos nós? Ele né? é a autoridade, né? Quem o sou eu? veterinário é a autoridade. Eu já então... cheguei a mandar essas diretrizes para famílias, para mostrar que... gente, não adianta. Você pode ter dado a vacina de giardia e seu cachorro pode estar com giardia, porque é isso que eu escuto. Olha, não, ele tomou... Ou gripe também. A gripe... as pessoas acham que tomou a vacina, está 100% coberto. Até na bula eles falam que não vai impedir a infecção. Né? As vacinas contra a gripe, elas vão evitar o efeito adverso, a consequência mais grave da gripe, que é a pneumonia. E mesmo assim... Até na bula está dizendo, e é rara, né? A pneumonia não é uma consequência comum da gripe canina. A gripe canina, como a nossa gripe, ela tem um comportamento autolimitante. Ela geralmente passa sozinha em 7 a 10 dias com tratamento de suporte, que é hidratação, vitamina C, própolis, ou mesmo não fazendo nada, só mantendo o animal protegido, bem hidratado, bem alimentado, ela tende a correr um curso benigno. Em 7 a 10 dias o cão tá tranquilo já. Até uma vacina que acontece que é muito comum e popular é a ProHort, né, que diz que pro verme do coração, que fala, não, vai pra praia, tem que tomar. Vai pra praia, vai ter que tomar. E sobre essa também segue o mesmo princípio? Então, essa ela é, na verdade, um vermífugo de liberação lenta. Né? A gente chama de vacina porque ela é aplicável, então é mais fácil para as pessoas entenderem, né, que uma medicação que serve para prevenir uma doença e que é injetável, a gente chama de vacina. Mas, na verdade, não é uma vacina. Funciona bem diferente de uma vacina. Ela é um método que você tem para prevenir o desenvolvimento da dilofilariose, que é a doença do verme do coração, que é uma preocupação, mas precisa ver para que praia você está indo também, né? Então, tem praias e praias, você tem focos e focos. Então, assim, o grande foco de dilofilária é litoral norte de São Paulo, né? Então, você vai para Caraguá, Ilhabela, aí é interessante, principalmente você vai sempre, né? É interessante você aplicar essa, entre aspas, vacina ou utilizar algum outro método de prevenção. Isso age, na verdade, entendendo que o animal entrou em contato, sim, né, com a dilofilária, com o agentezinho, e aí vai liberando pequenas quantidades desse princípio ativo para ir matando e evitando que essas larvas se desenvolvam, virem o verme, etc. Então, vai sempre interrompendo o ciclo continuamente. Mas ele tem que entrar em contato. Não forma precisa entrar em contato como forma preventiva. Forma preventiva. Tem contato e tomou. Aí, se ele já tomou, vai funcionar por 1 ano essa vacina. Vai funcionar, vai agir protegendo ele por 1 ano, mas não é protegendo, né? Ela parte do princípio que ele entrou em contato e aí ela vai liberando aquele princípio ativo na circulação. Como se fosse um vermífugo mesmo, que ele vai sendo liberado aos pouquinhos.
É assim que ela funciona. E eu não recomendo para região que não é endêmica, para que não tem mesmo esse mosquito que transmite a dirofilária. Então, tem regiões em que você não tem realmente uma disseminação, né? Então, até onde eu saiba, por exemplo, litoral sul de São Paulo, a gente não tem casuística robusta de dirofilária. E aí eu acabo não recomendando. Mas, realmente, se vai para litoral norte o ano inteiro, né, aí pode ser interessante. Agora, se vai só pontualmente, em vez de dar essa vacina, né, a pessoa pode usar um repelente, utilizar uma coleira, utilizar alguma coisa mais pontual, ou até uma pipeta ali, mas não alguma coisa que vai ficar agindo durante um ano inteiro, né? Porque só vai ali uma vez, né, fazer aquela viagem ali, não é que vai ficar voltando sempre na casa da família, né? Então, tem que ver caso a caso. Certo. E essa questão do protocolo e da individualização, né? Que isso é uma coisa que você fala bastante, porque quando o cão ele vai... E mais uma vez, é importante a gente falar aqui que ninguém é contra a vacina. Sim, por favor, verdade, ninguém é. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Ninguém é anti-vaxxer. Isso, todo mundo tem que tomar vacina. A gente está falando aqui em relação que o povo generaliza, né? Pois é. Nossa, elas estão essa questão. Gente, não é sobre isso. Não é sobre isso, gente. Aqui todo mundo é a favor da vacina, só que a gente tem que tomar cuidado com excessos da vacina. Então, às vezes, você leva o cãozinho no veterinário, o gato, e ali naquela consulta, você só fala, olha, ou o veterinário abre ali a carteirinha de vacinação, ele olha e fala, já deu um ano. Então, só olha a data, né? Só olha a data, aí ele vai lá e já dá 3 vacinas. Às vezes 4, às vezes 5. De uma vez só. Então, isso aí é realmente importante falar. Então, o que eu queria saber, Silvia, em relação a essa questão do protocolo, o quanto é importante a gente olhar cada indivíduo ali na consulta, o que o veterinário tem que saber para ver qual vacina seria ideal para aquele cachorro, e não sair dando a vacina. E quais são os efeitos? O que pode ser danoso de você dar 3, 4 vacinas no dia? E em relação a essa imunização, se esse cão ele não está ali, por exemplo, o cão ele acabou, a família chegou de uma viagem, aí ficou na creche 10 dias. E a gente sabe que numa creche, no hotel, quando o cachorro está ali longe de casa, cai um pouco a imunidade, acontece um estresse no organismo. O ideal é que esse cachorro, por exemplo, chegasse em casa e ficasse lá relaxado, dormindo, se recuperando desses dias. E depois, por exemplo, se ele fosse fazer uma vacina, aí sim, como ele já está descansado, tudo bem, já está em equilíbrio ali, o corpinho dele, aí sim ele estaria apto para fazer uma consulta. O que acontece muito aqui? As famílias, muitas vezes, pegam o cão acabou de chegar de uma viagem, o cão está cansado, o cão acabou de... Aconteceu alguma coisa ali que ele não está no estado dele normal, a pessoa vai e leva esse cachorro. Então, queria saber sobre essa questão do protocolo. Sim. Da individualização de cada cachorro. Tudo bem a gente dar 4 vacinas no dia e a questão de ser danoso para ele tomar tanta vacina. O que acontece quando a gente coloca ali uma vacina, né? Você dá aquela picadinha. Como que é esse processo? Como é que o organismo responde... Atua, e se ele não está com a saúde ali, porque a pessoa às vezes fala, não, mas ele toma vacina, mas ele não estava bem, às vezes não imunizou, porque o corpo dele estava doente. Então, são várias perguntas, mas aí depois eu vou... Vamos lá, vamos desenvolvendo todas. Bom, eu pesquei uma pergunta muito importante que você fez aí no seu solilóquio, que foi o que o veterinário tem que saber, né? Porque realmente o veterinário é quem tem que saber, gente. Né? Eu falo muito sobre isso com os tutores porque é onde eu tenho espaço. Né? Se algum veterinário, algum congresso, algum simpósio me chamasse para fazer uma palestra para veterinários sobre isso, eu ficaria em êxtase. Porque eu vou fazer uma campanha. Eu prefiro falar aqui. Vamos fazer uma campanha, gente. Eu acho triste. Eu sou a favor de informar os tutores sempre. Né? Tutor bem informado é mercado melhor. E animais mais saudáveis e tudo mais. Mas eu gostaria de que a informação estivesse aqui em cima, né? E que ela descesse para os tutores. O tutor não tem obrigação de saber o que ele E ele acredita. Ele acredita. Exatamente. E não adianta. Nós que somos comportamentalistas, e a minha formação é na área de humanas, e Carlinha também, né? Sim. Nós somos de humanas. E somos
Eu fiz pós-graduação na área de comportamento? Fiz, mas eu não sou médica veterinária. Nem Carla. E o quanto a gente vai estudando por ser um hábito da nossa atuação, sempre tendo atualizações científicas, e a gente acaba se deparando com informações também sobre o estudo, né, do desenvolvimento do cachorro, e são informações que a gente acaba não tendo gabarito, autoridade para passar para esses tutores. Exatamente. Então, o que eu recomendo para veterinários que estejam ouvindo a gente aqui, né, que tenham uma cabeça mais aberta, queiram saber um pouco mais sobre outras opiniões, muitíssimo melhor fundamentadas do que o que impera, né, em relação à vacinação, é que procurem e leiam esse artigo, né? Então, a entidade WSAVA, né, World Small Animal Veterinary Association, que é a Associação Internacional dos Médicos Veterinários Clínicos de Pequenos Animais, internacional. A gente pode deixar no link aqui embaixo, deixa, na descrição tá de graça. do vídeo, né? Não, eu coloco, Já depois saiu em português, eles lançaram em português também. Tem em português. Isso maravilha, foi maravilha. 2021 ou 2022. Não, e é atual. Nossa, atualíssimo. Eles estiveram no Brasil, né? Eles estiveram, na verdade, na América Latina. Esse é um conjunto de médicos veterinários do mundo inteiro que já tinha feito uma publicação, mas era uma publicação mais voltada para a América do Norte, Europa, etc. E aí eles vieram investigar a nossa situação aqui na América Latina. Então foram para o México, Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e vários outros países para entender quais são os desafios, que doenças, né, infecciosas os cães adoecem mais, como é que é o perfil do tutor, o que as pessoas relutam mais, onde que elas não entendem tão bem, quais são as dificuldades do veterinário, né, como é que é a questão até do clima, né, o que a gente tem um clima mais quente, como é que isso impacta, não impacta, doenças que nós temos que eles não têm, como leishmaniose, por exemplo, né? Então, e eles ficaram aqui um tempão. Vieram, conheceram as faculdades, vieram ver os laboratórios, o que a gente tem de vacina, não tem. E eles montaram esse dossiê que está disponível em português, gratuitamente na internet, e que tem todas as informações que os veterinários precisam. Então, desde contextualização, como que a vacina funciona, né, quais são as vacinas realmente necessárias, eles colocam por país quais foram as doenças que eles levantaram que são as mais importantes, né, quais são o perfil do público. Então, aqui no Brasil, a gente tem um público que muitas vezes decide que vacina que vai dar no seu cachorro com base no dinheiro que eles têm naquele momento. Então, chega lá no veterinário, o veterinário ele fala assim, como se ele estivesse muitas vezes vendendo, né, itens numa loja. Então, ele fala, olha, hoje eu tô com vacina X, Y, Z e W. Aí o tutor fala assim, eu tô meio ruim de grana esse mês. Mas é assim. O que é o mais importante, né? Então, assim, então vamos fazer essas duas aqui, né? Ou vamos fazer essas três. Então, não deveria ser assim. Né? Não deveria ser assim. Como que deveria ser? Né? Deveria ser, né? Deixa eu ver o que seu cachorro já tomou antes de vacina, né? Então, a vacina importada. Então, a gente sabe que essa vacina, ela tem uma proteção que dura até 10 anos. Essa aqui tem uma proteção que dura 5. Essa aqui tem uma proteção que dura 3. Né? Tudo isso consta nesse boletim da WSAVA. O tempo de duração estimada de cada vacina já foi verificado com muito estudo nos últimos 20, 30 anos. Né? Publicações até do Brasil, aqui da USP, da professora Mary Marcondes, que integra o comitê da WSAVA da América Latina. Inclusive, a gente tem essa professora de grande expressão na área de imunologia na veterinária, que ela integra o WSAVA, né? Pouca gente sabe disso. Aí o veterinário vê, bom, tomou uma vacina aqui que dura no mínimo 3 anos, a gente não precisa já fazer essa esse ano. Então, meu senhor, guarda seu dinheirinho, porque essa aqui não é necessária, né? A de giardia não funciona. A de gripe, vai frequentar creche, hotel, faz agility, frequenta exposição de cães? Não, só passeia na rua e fica comigo em casa. Bom, então esse aqui a gente já está arriscando, porque realmente não tem indicação para tomar. E já é opcional mesmo nesses casos, tá? Já seria opcional mesmo nesses casos. E a de raiva, no Brasil, a nossa legislação ela não está atualizada ainda em relação à verdadeira duração de proteção da vacina, então continua se exigindo o reforço anual. Então, tudo bem, tá? Enquanto isso não mudar, a gente fica um pouco atrelado a essa exigência, não dá para a gente contrariar a lei, né? Afinal de contas, não precisaria aplicar todo ano se for uma vacina importada de raiva. Ela tem uma duração de proteção mínima de 3 anos, podendo chegar a 5 anos. Né? Mas, para cumprir a legislação, para não estar fora da lei, não ter problemas, a gente faz todo ano, então, a vacina de raiva. E aí, doutor, mas e a vacina de leptospirose? Bom, a vacina de lepto, seu cachorro vive em uma região que tem muito rato, né? Assim, ele tá dormindo para fora de casa, os ratos estão passando, você vê que o rato bebe a água dele, encontra rato morto no quintal,
está em região de capivara, de animal silvestre, aí pode ser interessante fazer a vacina de lepto. Ela vai durar só 6 meses a proteção, então você tem que repetir a cada 6 meses. E ela é uma vacina que pode dar mais reação adversa, então vamos observar também se é o caso aqui, o quão sensível é o seu cão, etc. Porque vacina contra a doença bacteriana, ela é sempre um pouco mais forte. Né? E leishmaniose, né? Agora, a única vacina que a gente tinha contra a leishmaniose, ela foi tirada do mercado por causa de algumas irregularidades que estão sendo investigadas, né? Mas até maio, né, a gente tinha uma vacina contra a leishmaniose. Vamos fazer? Não, aqui em São Paulo, capital, não precisa. A gente não tem o flebótomo, que é o agente aqui, né? Não de uma maneira expressiva que justifique a vacinação. Pode até atrapalhar o diagnóstico se a gente fizer a vacina num cachorro que a gente não tem essa ameaça aqui e amanhã a gente quer investigar se ele pode estar com essa doença porque foi para uma região endêmica, por exemplo, né? Mas aí eu vou para Belo Horizonte com o meu cão, vou ficar lá morando 6 meses. Aí é interessante a gente pensar em alguma coisa para proteger contra a leishmaniose. Então, isso é individualização, né? Sai de casa, passeia, para onde vai, frequenta, faz trilha, né? Para a gente entender. E para isso o veterinário precisa entender o tempo de duração da imunidade que aquela vacina confere, o custo-benefício daquela vacina, quanto tempo ela atua protegendo o cão ou não, né? Como que aquela doença ela entra em contato com o animal, por exemplo, leptospirose. A leptospirose, o cachorro precisa ser mordido pelo rato, ou ele precisa ficar dentro da água, que tem xixi de rato e ele tem que ter um furinho na pele por onde vai entrar essa bactéria, que é a espiroqueta. Ele não vai pegar a leptospirose só de passear na rua. Não é assim que a doença é transmitida. Então, esse tipo de conhecimento o veterinário tem que ter, né? E o que pode acontecer quando a gente vacina além do... né? Toda vacina, ela carrega um risco. Toda vacina, né? E aí a gente faz uma decisão, né? Esse risco vale a pena? Vale a pena, né? Vale a pena, por exemplo, eu tenho um filhote... né? E aí eu preciso imunizar ele contra a sinomose e parvovirose, que são doenças gravíssimas para as quais a gente não tem tratamento eficaz, sequelam ou matam os filhotes a rodo até hoje, né? Então, quando a gente olha para essa situação da ameaça, do perigo que são essas doenças, o pequeno risco, né, de reações adversas da vacina, ele super compensa, né? Super compensa. Agora, você ficar dando as mesmas vacinas num cachorro a vida inteira dele, você está pagando para ver em relação a esse risco de reações adversas todo ano sem necessidade. Essa que é a questão. Porque toda vez que você dá uma vacina no seu cachorro, ele pode ter desde uma reaçãozinha boba, transitória, uma febrinha, uma dor no local da aplicação, né, que é super comum e depois passa rapidinho, você dá uma novalgina, acabou. Mas ele pode ter também uma doença autoimune, que advém daquilo. Ele pode ter uma encefalite, ele pode ter uma recaída de uma doença gastrointestinal séria. Ele pode ter uma anemia imunomediada. Ele pode ter uma convulsão. Ele pode ter, isso é mais comum em gatos, mas também é descrito Eu ia em cães, perguntar em gatos. um tumor no local da aplicação, maligno gravíssimo, que é o fibrosarcoma. Isso mais em gatos. Em gatos chega a um caso em cada 1000. É muito alto. É muito imagina alto. só. Um caso em cada 1000 é bastante, né? Então, sim, você entrou ali com o adjuvante de alumínio da vacina, você desencadeia uma reação que forma um tumor gravíssimo ali, que você tem que tirar muito tecido e mutila o gato, basicamente. Em gato, hoje, a situação está tão complicada que se recomenda fazer a vacinação em extremidades que você consiga remover se der um tumor maligno ali, tipo cauda, patinha. Mas a vacina, qualquer uma delas, a polivalente, a múltipla, pode acontecer isso? Principalmente as que têm adjuvante de alumínio, mas, teoricamente, qualquer injeção que você dá no gato pode desencadear esse processo. No cachorro não é tão comum, não Felizmente, acontece. é muito pouco comum, mas há casos, né? Porque é normal que fique aquele calombo, aquela situação durante Sim. alguns dias. Isso, esse calombo é normal, é uma das reações esperadas, né? Mas a gente pode ter outras ocorrências, por exemplo, de cair a imunidade, você pode ter uma vasculite, que é cair todo o pelo em volta da aplicação da vacina e às vezes não voltar mais, você pode ter os processos imunomediados, né? As dores articulares. Então, tudo isso você pode ter em decorrência da vacinação. Por isso que é interessante a gente vacinar dentro do que é necessário mesmo, do que é indicado para proteger o animal e não além disso. Né? E nós já temos, além dessas informações postuladas em trabalho, que podem ser consultadas, você tem o exame de titulação de anticorpos, que é justamente para isso. Então, eu não quero dar todo ano a vacina V10 ou V8 no meu cão,
Mas eu também não quero deixar ele desprotegido. Eu tô com medo de levar ele para passear no parque e ele acabar pegando alguma coisa. Então, vou fazer esse exame, para isso que ele existe. É um exame de sangue simples, o resultado sai em 2 dias. Que ele é feito o veterinário pede e ele consegue fazer em qualquer laboratório. E o veterinário até consegue fazer na clínica dele também. Ele pode ter o kitzinho, é super fácil de fazer. E ele pode rodar ali o exame na hora. Eu trabalhei muito tempo lá na MON, né, com a Ana Paula. E ela você fazia... não tá mais... Não, nem eu nem ela estamos na MON mais. A MON mudou de dono. Ah, nossa! A gente ficou um pouquinho, mas depois cada uma foi pro seu caminho. É que como eu acompanho mais pelo Instagram... A gente não dá pra saber. Não dá pra saber, tá atendendo aonde. Não. Agora, eu não sei onde que a Paulinha tá. Eu sempre falo com ela, mas não sei onde ela tá. Eu tô na Estação Zoo, na Vila Clementino. Tá, Agora. mas você tá numa clínica que você só atende ou numa clínica que tem mais... Eu só atendo. Tem várias especialistas. É isso que eu ia perguntar. Tem várias especialidades lá e aí você atende lá também. Eu atendo lá também, a parte de nutrição. Que... Mas ela fazia muito isso. Ela comprava o VaxiCheck, a Ana Paula, e ela rodava ali na hora, né? Para os pacientes, para determinar se precisa vacinar ou não. E sai o resultado ali... Sai rapidinho. Dias. É que nem agora o teste da Covid, né? Que a gente compra na farmácia. É fácil, né? Tá acessível, não tem porquê, não. Exatamente, tá acessível, tá mais barato do que uma vacina. E aí você consegue determinar. Você evita fazer uma vacina que pode. Por exemplo, você tem um cachorro que ele tem um quadro de convulsão. Né? Uma vacina que você dê ali pode ser um gatilho, né? Um paciente diabético. Na faculdade eu tive aula sobre diabetes com uma grande profissional dessa área de endocrinologia. Ela falava, a vacinação pode descompensar seriamente o paciente diabético. Então, portadores de quadros crônicos, animais muito velhinhos que não podem ficar com a imunidade baixa, animais que têm câncer, né? Para todos esses é importante que a gente realmente verifique se aquela vacina é necessária, se ela é indicada. A Bibi passou por um sufoco aí no final, não foi recente, faz uns 3 anos, né? Mas ela já era idosa, né? Já era considerada idosa. Ela tá aí com seus 16 aninhos. E aí... Que maravilha. Ela tá ótima, mas, assim, é sempre aquela fase que a gente passa a dar atenção. E faz uns 3 anos, eu não tava em São Paulo e tem que tomar as vacinas, A veterinária, no momento, deu as 2 ao mesmo tempo. Nossa, eu nunca vi ela tão mal. Eu nunca vi aquela cachorra tão mal. Foram 2 dias que ela não levantava, que a gente não sabia se era dor, se era mal-estar, o que era. Ela ficou extremamente mal. Depois daquele momento episódico, emblemático, o protocolo individualizado e não caio mais nessa de nem da vacinação sem um protocolo e nem de dar simultânea mais de uma. Isso, que foi a outra pergunta que a Rê falou. Então, o que acontece, né? Quando a gente dá uma vacina, essa vacina, assim, a V10 são 10 vacinas em uma. Mas nós temos todas essas cepas, nós temos todas essas doenças aqui no Brasil? Como é que é? Olha, é engraçado isso, porque na vacina V10 a gente tem algumas doenças que não deveriam estar lá, né? Então, por exemplo, coronavirose, né? Que não tem nada a ver com o nosso corona, não tem nada a ver com o Covid, né? O nosso Covid, ele é uma doença respiratória. O coronavírus do cão é entérico, ele é intestinal. E é, na verdade, uma infecção muito branda de filhotinhos de 45, 60 dias. Tão branda que às vezes é só que o filhotinho fez um cocô molinho que você fala, ai, que será? Passou um estressinho, alguma coisa, e aí já tá bom no dia seguinte, né? Mas eles colocaram na vacina, não precisaria. Então, a vacina já poderia ser V9 sem o corona, né? E aí você tem 2 cepas de leptospira, que não são as mais correntes no Brasil, né? Elas vêm, na verdade, mais pensando na América do Norte, né? Então... É complicado, assim. O que seria interessante mesmo seria se a gente tivesse uma vacina V3, né? Que fosse sinomose, parvovirose e hepatite infecciosa canina, que são as vacinas graves, para as quais a gente não tem tratamento, que podem matar ou sequelar os cães. E as outras são completamente opcionais. Aí é caso a caso, se é interessante aplicar ou não, né? E isso nós não temos. Fora do Brasil, isso existe. Nos Estados Unidos, você tem uma vacina só de sinomose, você tem uma vacina só de parvo. São as monovalentes. As nossas, elas são todas múltiplas. A gente só tem vacina monovalente, que são essas individuais, para as doenças que são opcionais. A gente não tem para as sérias, as core, que a gente chama, né? Que são as doenças graves, que são essas 3.
né? Então, E a parvovirose, ela só comete filhotes? Ou ela pode comer... Sim, ela é comete... uma vacina é uma doença de animais jovens, você está certíssimo. Então, a gente não precisaria também que ela entrasse, né, nessas vacinas múltiplas, essas V8, V10, etc., porque ela é uma doença de cães de 4, 6 meses de idade, 8 meses. A gente não vê ela em adulto, não vê ela em idoso. Então, também não é uma preocupação. Então, quando eu passo o exame do VaxiCheck, né, que é a titulação de anticorpos vacinais, e o cão já tem, sei lá, 3 anos, né? E aí a fração da parvo deu baixa. E a pessoa fala, já vou vacinar. Não, porque é parvo, não precisa. Seu cão já é adulto, não precisa. Se deu uma resposta reagente, uma resposta positiva, né? De que ele tem imunidade, tem anticorpos contra as doenças que realmente interessam nessa faixa etária, que são sinomose e hepatite, não precisa refazer a V8 por causa de parvovirose baixa no exame, né? Parvo é uma ameaça de animais filhotes, realmente, tá? No máximo, jovens adultos ali, 1 ano, mas raro. Muito mais comum, 4 meses, até 6 meses, né? E o problema da gente dar, né, mais de uma vacina, é que na hora que a vacina entra, ela estimula uma resposta imune muito intensa no organismo, né? Esse é o papel da vacina. Por isso que quando a gente toma vacina, a gente pode se sentir, não é sempre, né? Mas pode se sentir muito mal. Porque ela vai imitar o processo natural da infecção para ensinar o organismo a montar os anticorpos, né? É assim que a vacina funciona. Então, se você tem uma vacina V6, V8, V10, né? Que você tem 6, 8, 10 antígenos, né? Cada um deles pode gerar uma reação no animal. Aí você já coloca logo um monte de uma vez. E ainda você coloca outra vacina, né? Você vai, na verdade, dar uma sobrecarga nesse sistema imunológico. Então, embora a gente não encontre muito em literatura essa orientação de separar as doses de vacina, né? A maior parte da literatura científica fala que não tem problema nenhum a gente aplicar todas juntas, mais de uma, etc. Na prática, não é o que eu observo há muito tempo, né? Eu observo que quando a gente dá mais de uma vacina, a gente aumenta o risco de reações adversas, sim, né? E outra que a gente tem que pensar é que nós não temos a vacina de acordo com o porte do cão. A mesma dose que a gente dá no Maltês de 3 quilos é a dose que eu dou no dog alemão de 65 quilos. Ah, nossa, não, isso é... Então, na literatura, isso eu já vi em alguns trabalhos mencionando que as reações adversas são mais comuns em cães de até 7 quilos de peso. Porque eles estão recebendo a mesma dose que a gente dá num cachorro que tem, às vezes, até 10 vezes o peso deles, né? Até mais do que 10 vezes o peso deles. E isso é um problema sério. Que loucura. Né? Mas nunca tinha parado. Não, é o único produto, porque o antipulga você tem, né? O antipulga você tem. Pra pequeno, não sei o que, grande, mas a vacina não, ela é unisize. Ela é um tamanho só. Gente, que loucura. Nunca tinha parado para pensar nisso. Aí você estava falando aqui das pipetas, né, de proteção, mas anteriormente você tinha comentado sobre para algumas situações endêmicas ou regiões não endêmicas a gente poderia aplicar um antipulgas. Existem alguns suplementos ou alimentos que são colocados dentro da alimentação natural que funcionariam como um repelente, ou tem alguma recomendação para isso específica? Ótimo, sim, existem alimentos que têm esse efeito, sim. Um que me agrada demais é o alho, né? Eu gosto muito de usar alho na dieta dos cães com esse objetivo. Faz mais de 15 anos que eu tenho experiências muito positivas com alho para cães. Ele tem bastante enxofre, bastante vitaminas do complexo B, e ele realmente tem substâncias que acabam saindo aí nas secreções do cão, que vão até a pele e que surtem um efeito repelente. Então, o alho é assim, né? Você pode colocar um pouco de levedo de cerveja também. Você tem o vinagre de maçã, principalmente orgânico, que também tem esse efeito. E você pode colocar também no próprio animal algumas substâncias. Então, existe o óleo de nim, né? Nim é uma planta indiana que tem um princípio ativo chamado Azadirachta indica, que é comprovado um repelente contra pulga, carrapato, também verme quando ingerido. E também mosca, mosquito, você pode borrifar no seu cão. No Brasil, atualmente, a gente tem muita opção. Eu acho que no Brasil a gente tem mais opção de produtos repelentes naturais contra pulgas e carrapatos do que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso é bem interessante. Né? Você tem muitas empresas aqui que trabalham o NIM em várias apresentações, desde em coleira com erva de Santa Maria, sim, o NIM em pipeta que você pode colocar aqui, né, difundir, e em forma de spray que você borrifa, em forma de pozinho que você adiciona no alimento para o cachorro comer, aí associado ou não com citronela, com
com outros princípios ativos que podem ajudar. Né? A questão do alho, né, também é importante desmistificar para quem nunca ouviu falar nisso, né? O alho ele só é tóxico para cães em doses muito elevadas. Né? Então, foi estabelecido que a dose tóxica é um dente inteiro para cada 1 quilo de peso do cão. Né? Então, se a minha cachorrinha pesa, por exemplo, 8,5 kg, ela teria que comer uma cabeça inteira de alho, que jamais ela consumiria isso espontaneamente. Né? O estudo que verificou essa dose tóxica foi um estudo até bem questionável, porque ele passou uma sonda nos cães e ia dando o extrato de alho forçado, né? Até produzir alguma alteração nos exames e clinicamente no animal. Né? Porque realmente eles nem aceitam comer, né, mais do que um pouquinho. E não precisa ser mais do que um pouquinho. Então, né, se a gente pegar um dente de alho de tamanho normal, né, para um cachorro de porte miniatura seria uma lâmina bem fininha, né? Para um de porte pequeno seria, por exemplo, 1/4 do dente, para o porte médio seria meio dente, né? Para o porte grande e gigante seria algo entre 3/4 e um dente inteiro, mas completamente triturado, senão não tem o componente que surte esses efeitos repelentes todos. Né? E sempre cru. Então, triturado na hora, cru, coloca na comida umas 3, 4, vai no máximo 5 vezes por semana. Você pode picar bem pequenininho ou não, triturar... Pode picar bem pequenininho ou pode triturar ele também. Precisa machucar o alho bastante. Pra sair aquela... Precisa. Você precisa ver aquela aguinha, né? E porque essa substância, ela não tá pronta dentro do alho. Ela, na verdade, ela é produzida quando a gente machuca o alho. É uma substância chamada aliina, que ela encontra uma enzima chamada alinase. Aí, faz uma junção das duas, aí forma essa alicina, que é essa substância que tem essa função e outras várias também. Ajuda a controlar a glicemia, triglicérides, colesterol, tem efeito anticâncer. E quantas vezes por semana dá um pouquinho de alho? Se colocar 3 vezes por semana, tá bom. Numa das refeições, né? Picadinho. Não adianta você deixar picado na geladeira, infelizmente, porque a alicina, ela se perde em 8 horas. É parecido com o ômega 3 também. Exatamente. Tem que dar ali na hora. Tem que ser na hora, igual o ômega 3. Isso mesmo. Então, sim, a gente tem... Aí, o que vai... Né? Como é que a pessoa vai decidir o que ela vai escolher de repelente? Depende do desafio ambiental também. Né? Mora numa fazenda cheia de cavalo e gado e carrapato estrela e, nossa, o carrapato sobe pela parede. Aí, gente, provavelmente só os naturais não vão segurar, né? Não vão. Acho que nem os convencionais vão segurar. Você pode, de repente, associar todos, né? Tudo que você puder, você vai associar. O preventivo, o que ele vai tomar e vai ter que ter... O bicho vai picar e aí vai ter que ter o contato para matar. Tudo. Associar tudo. Até casando com a gente está falando de vacina, se existe também um exagero em relação ao protocolo de antipulga como acontece com as vacinas, né? Porque deu um mês, virou um mês, um dia. Nossa, tá 3 dias atrasado o antipulga. Tipo, como se ele tivesse à mercê. E tem essa questão tanto em relação... Pulga, né? Tem essa questão tanto do que a gente observa, né? E agora a gente meio que falando também da imunidade, né? E que um assunto tá correlacionado ao outro. Tem essa questão do antipulga, da galera ficar dando tanto aquele de tomar o oral e... não, olha, hoje faz um mês, não, amanhã já eu tenho que dar de novo. Às vezes é um cachorro de apartamento, como a gente também já conversou, que as pessoas acham que isso... Selvagem, as pessoas acham que isso não... Tá sempre... Se você dá um medicamento, tá tudo bem, né? Tá livre. Tá ótimo. E uma outra coisa também que é muito bizarro é a questão do vermífugo. Não, tem que dar vermífugo 1 vez por mês. Aí, assim, já ouvi 1 vez por mês, que eu quase tive um... Também já muito. Eu também já vi. E... mini infarto. E tem... Dá um mini infarto na porque gente. O Carlos e a Maria, eles são extremamente sensíveis a vermífugos. Então, assim, tomar um vermífugo, vomitar. Já aconteceu de ter uma enterite, de ter uma inflamação. E tudo levou ali a crer, assim, que já teve 2, 3 casos dele ter que ir para parar no veterinário. Ele ficou internado, porque ele começa a ter uma... Porque mata o que é para matar, mas mata demais já, né? Vai matando toda a flora dele também, já não tem mais flora. E aí, para recuperar isso, aí tem que tomar antibiótico. E aí, depois, ir tratando, né? Mas a galera também tem muito essa ideia de que... Não, aí o vermífugo tem que dar... Às vezes o cachorro não tá com nada, não fez exame de fezes... E aí você fica dando aquilo que nem... eu vou tentar prevenir uma dor de cabeça, então hoje que eu tô bem, eu vou tomar já um analgésico para não ter dor de cabeça amanhã. E não é assim, né, Silvia? Então as pessoas banalizam muito essa questão. Tanto do preventivo. Elas não sabem o que é preventivo e o que não é sobre preventivo. Gente. Mas sabe o que é? Se a gente for ver, todas as questões, elas estão muito interligadas, né?
É tudo uma questão da gente ter só a versão de quem produz o produto, né? Quem Produz o produto, verdade. seja esse produto ração, por isso que eu acho que é muito antipulga, marketing, né? vacina, tudo que a gente está conversando, eles querem mais é que vocês sejam clientes fiéis e que consumam sempre. Eles não querem o consumo atrelado à necessidade, né, ao contexto. Eles não querem a individualização, eles querem a massificação. Eles querem todo mundo consumindo aquilo todo mês, né, ou todo ano, ou toda semana, ou todo dia. Então, só a visão deles é que impera. E a visão deles é que chega em simpósio, a visão deles que chega no consultório do veterinário, através de um representante da empresa que traz uma cartilha linda, né, com as informações, só aquelas que são pertinentes a esse protocolo. E você chegou a comentar em uma das suas lives que você teve aula com um professor que era um professor ali sobre essa questão da vacinação, mas o que acontece muito hoje é que as empresas que vão darem aula, vão dar uma aula sobre imunologia, sei lá, sobre... Que estão lá nos stands, você sai de um congresso, de um simpósio, o stand é tudo relacionado a Existe muito investimento em reforçar essa visão. Às vezes, mais investimento em reforçar essa visão até do que ter produtos melhores, né? E ter produtos que atendam mais a demanda. Por exemplo, a gente está falando aqui que os cães precisam de uma vacina só de sinomose. Isso não tem. Mas o investimento em você treinar uma equipe para ficar indo de consultório em consultório, levando aquilo para reforçar que tem que continuar assim, fazendo a vacina todo ano, que aqui no Brasil é diferente quando a gente sabe que não é, né? E isso, então, no fundo, é sempre o mesmo problema, é essa questão de ter só uma visão, né? E, de novo, a solução é a individualização sempre que ela é possível, né? E aqui na nossa bolha, ela é possível, geralmente, porque a gente está falando com tutores que tem, né, um nível socioeconômico de classe média, que tem uma formação, que tem um interesse em fazer o melhor que eles podem pelos animais, né, que tem condição de fazer, né? Então, é isso, né? Você não precisa fazer tudo desse jeito, né? Então, assim, os remédios antipulga, né, os produtos que nós temos, eles são úteis em caso de infestação, eles são úteis naquela situação em que você não consegue um resultado legal com os produtos naturais, né? Mas eles não deveriam ser dados todo mês dessa maneira. Eles deveriam realmente estar atrelados a uma necessidade. Na Noruega, por exemplo, não estão mais indicando, não estão mais deixando as pessoas comprarem, assim, direto esses produtos. Você tem que comprar no veterinário. Por quê? Além da questão do animal, agora a gente está com um problema muito sério ambiental por causa dos antipulgas. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é um problema muito, muito sério, que eu tenho acompanhado em muito podcast, muita reflexão, muito diálogo entre pesquisadores, estudiosos, tem muito estudo saindo sobre isso também, que os princípios ativos desses antipulgas mais populares, né, não vou citar nomes aqui, eles estão sendo encontrados em praticamente todos os ecossistemas, né? E eles são inseticidas. Então, se você tem dentro de um lago, né, esse inseticida numa determinada concentração, né, você vai matar todos os ovinhos de todos os insetos que estão lá se reproduzindo e que vão alimentar os peixes. Esses peixes vão alimentar os pássaros vão alimentar os mamíferos, os mamíferos... Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, isso tá uma discussão seríssima, né? E eles não estão conseguindo que as empresas de antipulgas, elas revejam isso, que elas mudem a maneira como elas indicam que o protocolo seja feito, né? Mais atrelado realmente à necessidade, ou mais espaçados, ou que revejam os princípios ativos, mas eles estão achando o princípio ativo em todos os lugares, desde lugar que tem gelo, lugar que tem bosque, lugar que tem selva, oceano, lago. Hoje em dia, quando um cachorro entra num lago para ele tomar um banho ali, na verdade, os princípios ativos já estão nele. Né? Ele está tomando um banho também de inseticida. E estão achando isso em crianças, em recém-nascidos humanos também, né? Afetando tireoide. Então, quando a gente aplica todo mês esse tipo de produto no nosso cão, a gente está mexendo, obviamente, com ele, sim, sistemicamente. Isso tem uma absorção sistêmica, tem metabolização, né? É um veneno, exatamente. Vai mexer com a flora intestinal. Tem estudos já mostrando o mapeamento do microbioma intestinal antes e depois da aplicação de um antipulga. Realmente, você empobrece demais ali aquela população, que é muito sensível, né? Se você mata uma pulga, você não vai matar uma bactéria. Sim. Né? Que é um micro-organismo muito menorzinho, né? E além do risco de desencadear questões neurológicas nos cães, porque eles têm potencialmente esse efeito, mas aí tem você que abraça, que beija esse cachorro todo dia, tem o veterinário que atende quantos cachorros todo dia ele pega nos cachorros, né? E tá ali exposto também a isso que tá no pelo, que tá em tudo.
aí você tem a contaminação do meio ambiente. E aí você tem esse princípio ativo chegando em bebês, né? E se instalando em glândulas. Olha como ele vai andando, né? Vai correndo. Coisas que a gente nem imaginava que poderiam uma antipulga ser que você efeitos colaterais de um antipulga. E o efeito sobre as polinizadoras. Então, eles viram que uma pipeta grande de antipulga para um cachorro grande pode matar 80 mil abelhas. Caramba! Então, porque não vai agir só naquele inseto que está te incomodando, que é conveniente que você controle, né? Ele, na verdade, ele vai agir em vários outros, né? Artrópodes, insetos, invertebrados, etc. É como se a gente pudesse fazer a gente está fazendo um panorama com essas pessoas, sair do ponto focal e pequeno e ampliando a consciência, olhar a visão. para o macro. Tem muita coisa assustadora saindo no âmbito científico que em breve a gente vai ter que ter essa conversa, de realmente conviver um pouco com essas pragas, né, mitigar elas da maneira mais natural que a gente puder e fazer um uso consciente desses produtos que a gente tem, que são a base desses pesticidas. Um uso consciente, um uso mais esporádico, mais estratégico. Não esse uso descompromissado que está rolando. E isso também está relacionado, mais uma vez, agora também a nossa imunidade, né? Porque a gente está tendo contato com esses inseticidas que a gente acaba aplicando em demasia nos nossos bichos. E está tá indo para toda a cadeia. Gente, é que assim, agora tem... Uma visão de ecossistema completa. Eu acho que eu cheguei até a ouvir você falando sobre isso há algum tempo, mas eu não lembrava de todas as informações. E o quanto, quando a gente vem aqui nesse podcast, o que me maravilha e me encanta é que toda vez que a gente termina aqui a conversa, e eu vou para minha casa, porque às vezes eu tô aqui um pouco mais focada, e tô um pouco mais nervosa e mais tensa. Quando eu escuto de novo, eu falo... Quanta coisa mais depois faz sentido, sabe? Quanto eu aprendi mais com aquela pessoa, com aquele profissional. E isso tá me deixando muito feliz, que né? Bom. E aí você ainda traz esse... Que não estava na pauta a gente falar sobre isso, mas que são questões muito, muito importantes pra gente abordar e que já vai entrando aqui. Se a pessoa acha que ela tá dando tudo em excesso pro bicho dela, e aí... muitas vezes ela não sabe que vai prejudicar porque está fazendo excesso ou está fazendo de uma forma inadequada, isso vai afetar toda a cadeia também, né? Então, eu tô até... eu fiquei um pouco assim... emocionada. Você fica um pouco sem... Gente, ó, acabou o podcast, porque... Não, é brincadeira. É tanta coisa, né? Não, porque isso traz... E é legal a gente falar depois sobre isso, sim, em algum momento, e... É que agora eu fiquei um pouco até meio em choque. Mas, chocante. assim, é chocante. E como a gente... Oi, fala, Não, cara. mas E que bom que, né? Porque a troca, ela proporciona a gente a aprender mais do que a gente imaginava aprender, né? Essas perguntas que a gente vai trazendo e pontos que um você intercâmbio. foram trazendo, esclarecendo para a gente, faz com que a gente reflita e traga ainda novas perspectivas dentro desse projeto. Então, a troca, ela tem um benefício muito maior do que o esperado, do que imaginado dentro desse processo, né? E se o intuito é a gente aqui tentar levar informação de qualidade, a melhor informação, levar conteúdo bom, né, para as pessoas, acho que a gente está conseguindo. Um dos pilares é a qualidade de vida e bem-estar em todos os aspectos de forma integral. E eu acho que essa é uma missão que está muito clara no podcast e que hoje você trouxe contribuições assim divisoras de água para a vida desses tutores com seus cães. Com certeza. Fico feliz, gente. Não, e quem pra quiser mais informações pode me procurar, porque eu tenho muita coisa para passar sobre isso. Todos esses pontos que a gente discutiu aqui são pontos muito bem embasados cientificamente, não é nada da minha cabeça ou de um grupo isso é importante, pequeno, gente, isso né? é importante falar. Exatamente. Isso não são coisas... Não são vozes da minha cabeça. A Silvia falou, nossa, eu acho que isso aqui é legal. Então, eu vou colocar isso aqui no meu site, porque o cachorro verde também, ele é todo embasado, sabe? E não é só sobre alimentação natural, é sobre todas as outras questões. É um antipulga ali, um preventivo natural, que não vai agredir o meio ambiente, que não vai agredir seu cachorro. Então, lá tem... Não é só alimentação natural, porque às vezes as pessoas falam, cachorro verde é só comida. Não é só comida. É pra gente beneficiar melhor em relação à saúde os nossos pets. Sim. E as pessoas hoje em dia, é uma pena, é uma crítica mesmo, mas as pessoas têm preguiça de ler. Preguiça. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, também tem que ter
o texto tem que ser pequeno, vamos colocar mais imagem. Porque senão as pessoas, infelizmente, tem que fazer dancinha. Acho que a gente vai começar a fazer... A dancinha do tipo, acabando com as abelhas. Eu acho que assim vai pegar. Porque é incrível que as pessoas, elas... a gente trazer informação... É muito mais fácil se esse podcast fosse de bobeira, né? De coisas, de entretenimento. Seria muito mais fácil pegar. Eu espero que ao longo do tempo as pessoas comecem a procurar, que a gente está tentando trazer de uma forma didática. E você, eu acho que assim, uma das pessoas que tem uma didática... Obrigada. Incrível, eu acho assim incrível a tua didática. O jeito que você passa as coisas é sempre... Ontem eu estava ouvindo você e eu falei pro Daniel, quem fala desse jeito? Silvio Angélico. Que você usaria essa palavra? É que o Daniel usaria essas palavras, essas colocações. Mas eu não usaria. Ele falou, tá vendo? Então, né, vai aprendendo com ela. Então, assim, eu acho fantástico. Obrigada. E voltando aqui em relação a essa questão da imunidade, porque Sim. a gente tem uma... Acho que agora a gente já tem uns 15 minutinhos. Claro, vamos lá. Tem uma frase sua que é pra gente tentar resumir tudo... tudo que a gente falou. É meio difícil tentar resumir, mas só pra gente tentar arrematar aqui, né? Finalizar... em uma das suas lives, você falou a imunidade não se resume à vacinação. A imunidade é uma construção sempre. Isso você falou, e aí eu falei... É verdade. A imunidade, por que a pessoa acha? Vacinei meu cachorro, vacinei meu gato. Pronto, né? Pronto, eu não preciso fazer mais nada. E a gente viu que não, tem que fazer muita coisa e todo dia. Tanto essa questão da suplementação, que muitas vezes ela não é da forma adequada, muitas vezes não é suplementada. Então a pessoa vai deixando isso pra lá. E a questão também da vacinação, que a gente também comentou aqui, que as pessoas acham que quanto mais vacina, melhor. Mais proteção, e tem essa banalização, né? Tanto de não suplementar e da vacinação em excesso. Quanto mais vacina, melhor. E se eu estou dando comida, já está tudo bem, né? Então, eu gostaria que você comentasse essa questão da imunidade, que a gente sempre tem que estar construindo ela todos os dias. O que é importante ali para o pet, né? A gente aqui acaba falando um pouco mais de cachorro, mas para o gato, por exemplo, um cão, é importante ele sair um pouco do apartamento, ele colocar o pezinho dele ali na grama, isso é importante para ele. É importante também essa questão toda que a gente conversou sobre suplementação, a gente tomar cuidado com a vacinação, individualizar protocolos. E aí outra coisa vamos falar de complementos também, só para tentar terminar, né? O própolis, o azeite, o óleo de coco. Quando a família, por exemplo, vai viajar e vai deixar esse cão... eu ia falar esse gato. Gato não, é mais difícil sair de casa, mas vai deixar esse cão no hotel. É interessante a gente fazer um probiótico ali uns 2 dias antes. E o própolis também, a gente pode dar ali todo dia, tentar dar, né? Porque aquilo é horrível. Mas lá em casa, todo mundo... Carlos toma 10 gotinhas todos os dias na alimentação. Por isso que tá com quase 20 anos, né? Todo dia ele toma 10 gotas. Também tem ali o óleo de coco, também tem os complementos, que são diferentes dos suplementos, porque suplemento a gente precisa colocar ali porque tá faltando. Isso e o complemento mesmo. Ali é uma forma terapêutica, né? Preventiva ali para... Isso, melhorar a saúde. Para melhorar a saúde, isso. Maravilha, vamos falar de tudo isso. Bom, essas colites por estresse, quando o cãozinho viaja, é bem interessante de ter o cuidado de dar o probiótico, sim. É super comum, colite do viajante, né? Tanto em humano quanto em cachorro, tem também. E uma das maneiras de você prevenir isso é um pouquinho antes de você viajar ou de deixar o cãozinho num hotel, você já fazer um probiótico para ele. Então, existem as bisnagas probióticas, o veterinário que, se for um veterinário integrativo, ele pode fazer uma fórmula de probiótico para você administrar antes e continuar também administrando durante a estadia do cãozinho e até uma semaninha depois que ele chega também. A minha cachorrinha, sempre que ela volta do hotelzinho que ela fica, que é um hotelzinho maravilhoso chamado Chacrinha, e ela já está acostumada, há uns 15 anos ela fica nessa chacrinha, de uma veterinária homeopata, um lugar maravilhoso. Eu tiro férias e ela tira férias também. Que legal! E ela sempre volta e ela tem uma colite, faz um cocô horroroso, mole, cheio de muco durante uns 3 dias, por causa desse estresse mesmo da mudança, o estresse do microbioma intestinal, porque ela estava num ambiente, ela tinha acesso a alguns micro-organismos, aí muda para o micro-organismo urbano. Olha, ali, dá um choque. Isso aí dá um outro podcast. Dá mesmo. E é maravilhoso esse assunto. A diferença do estresse também, né? Porque as pessoas não olham... Exatamente. Olha só, gente, Silvia tem que voltar. Obrigada, volto sim. Mas aí você dá o probiótico para ajudar nesse ponto, né? E, gente, a imunidade, ela é absolutamente tudo, né? A imunidade é só a gente pensar que quando o animal morre, né, não existe mais sistema imune, e aí a gente vê todas as forças ambientais consumirem aquele animal em semanas.
né? Porque ele não tem mais verdade. imunidade, ele de repente fica suscetível a bactérias, a fungos e ele literalmente vira pó, né? O que a diferença entre o animal ser consumido por essas forças ambientais e não ser consumido é o sistema imune dele, né? Morreu, acabou. Então, enquanto o animal está vivo, a gente tem que trabalhar essa imunidade, sim. E essa imunidade, ela, na verdade, ela é muito mais uma questão do estilo de vida do que de qualquer coisa cara que a gente possa fazer, né? E aí entra muito o papel do tutor, que eu gostaria de, às vezes, ter meia hora a mais em cada consulta, né? E é por isso que eu gosto de fazer as lives e estar aqui, né, numa situação como essa. Porque o tutor, ele precisa entender que o cão tem necessidades, que não são necessidades que a gente vai lá, compra e dá só uma vez, né? Não é uma coisa que a gente dá e tá aqui, né? É você estar presente com ele, proporcionando uma atividade física diária, um momento, né, de contato com a natureza. E isso tem que ser diário, né? Ou o mais frequente possível. Não consigo todo dia, tudo bem. Então, veja se você consegue 5 vezes por semana, ou 4, ou pelo menos 3, né? Mas você precisa, o animal precisa disso. Ele precisa sair, ele precisa cheirar, ele precisa, durante o passeio, ele precisa, se ele gosta de cheirar, ele deve cheirar. Né? Então, o passeio, né, eu tenho indicado para os clientes separar metade para atividade aeróbica e metade para cheirar. Né? Porque o cheiro para eles é a nossa visão. E casa com o que a gente mais Nossa, recomenda no pois é. comportamento. Gente, o cachorro que cheira, ele volta para casa zen, né? Zen. E o zen é o que combate o estresse. E o estresse tem efeito sobre a imunidade, porque se você tem cortisol... Olha que loucura! Olha que loucura! Agora a gente o tem mais círculo. uma doideira. argumentação para os tutores em relação ao comportamento exploratório. Exatamente. O cachorro tem que cheirar. Se você não deixa o seu cachorro cheirar, é que nem você passear vendado. Né? É uma experiência muito pobre em relação ao que poderia ser. Eu vejo a minha cachorra, ela cheirando, você vê que ela tá raciocinando enquanto ela tá cheirando. Assim, ela tá absorta, o olhinho dela tá indo para lá, para cá, ela tá fazendo conexões neurais enquanto ela tá cheirando, né? Então, se eu quero que meu cachorro tenha uma experiência de passeio completa, não é sobre mim, aquele momento é sobre ele, né? Então, uma parte do passeio é o aeróbico, musculatura, lubrificar as articulações, isso é muito importante, mas a gente tem o sensorial também. Né? Que pode, inclusive, ser construído. Tem cachorro que não sabe cheirar, mas você pode começar a exatamente estimular ele a adquirir esse hábito que é maravilhoso para ele e vai combater o estresse e vai manter a imunidade mais alta em função disso também. Né? E muita gente não pensa nisso, pensa assim, mas ele dorme comigo na cama, ele não pode estar com a pata suja de terra. E aí eu quero esganar, né? Porque já quase o cachorro verde não é sobre isso, gente. Então, dorme na cama suja de terra, tô brincando. Mas assim... lava a pata, então, né? Limpa de alguma maneira, mas não pode negar isso pro cachorro. Ele tem a natureza dele, precisa ser respeitada. Cachorro precisa roer coisa. Osso, né? Por que a gente demoniza o osso? O osso natural, né? A gente gosta do osso no formato da casinha, a gente gosta de coisinha de ossinho, a roupinha tem lá a estampa de ossinho, mas o osso mesmo a gente não dá não oferece. Né? O osso a gente não oferece. É porque suja. Ele suja, o dente, é fedido, não sei o quê, é nojento, mas ele precisa. Cachorro é um animal que gosta de coisa nojenta. Ele gosta de cheirar dentro da privada e rolar na barata. E ele gosta, gente. Eles se cumprimentam cheirando vários bumbuns calcinha, de cachorro. Tudo. Cachorro é um animal muito escatológico, né? Eles são assim, lambe cocô. Vai cheirar um cocô, cheira assim, super pertinho, né? Não é assim de longe. Sommelier de cocô, né? Então, essa questão da imunidade é o que eu mais martelo. Se você conseguir fazer, né, uma alimentação natural minimamente adequada, suplementada e garantir um estilo de vida saudável para o seu cachorro, isso é o principal, né? E passear com o cachorro, ter um tempo de vida de qualidade com ele, gente, isso não custa nada para ninguém. Não é um tratamento mirabolante com câmara hiperbárica, não é um nutracêutico que você precisa do veterinário para prescrever aquilo para você. É você e o cachorro fazendo um banho de floresta uma vez por mês, né? Saindo para o parque, vai fazer uma trilha, vai fazer bem para você também. Tudo isso que a gente está falando que faz bem para o cachorro, vai fazer bem para você também. Olha que incrível. A imunidade não é sobre se limitar, é sobre se potencializar as experiências que trazem bem-estar. Exatamente. Não é tentar se colocar numa bolha e se proteger, porque o seu organismo está preparado para reagir para a natureza e ela traz muito mais benefícios, né, dentro da situação do que só riscos, né? Exatamente. Então, quando eles vão para a natureza, vão ter contato com terra, com solo, com grama,
eles entram em contato, não só tem a questão dos elétrons, né, que é interessante o cachorro pisar até a gente pisar descalço na grama. É por isso que a gente se sente bem quando a gente toma um banho de mar, por exemplo, que dá toda uma troca de elétrons absurda, né? Todo mundo dorme super bem na praia, né? Não, e as pessoas é um estresse na cidade. E as pessoas não sabem, elas só falam, nossa, quando eu saio do mar... Só acha uma coisa. É isso mesmo, mas não sabe comigo, né? mas acha que foi Não os sabe deuses ali que entraram. Ciência por trás disso, né? Tem ciência por trás disso. Exatamente, tem toda essa troca de elétrons. E pro cão, tem a questão dele entrar em contato com os micro-organismos benéficos, né? Fazer a composição contínua do seu microbioma intestinal. Então, quando ele entra ali, chafurda o focinho numa lama, né? Quando ele come terra, quando ele come grama, ele tá, na verdade, adquirindo muitos micro-organismos ali para colonizar a sua flora intestinal. Isso é super importante, principalmente na primeira infância, mas é importante sempre. Maravilhoso. Não, eu tô... enfim... Não, sim, é maravilhoso. É que eu tô muito feliz, porque a gente conseguiu falar sobre todos esses temas. A gente agora tá quase acabando. E a gente conseguiu, acho que... né? Trazer muita informação de qualidade, desmistificar sobre tanto suplementação, imunização, vacinação e fechar com essa mensagem de bem-estar, de qualidade de vida, de entrar em contato, não é sobre a bolha, mas entrar em contato. Eu estou, assim, realmente satisfeitíssima com esse conteúdo. Tô muito feliz, Que gente. bom, é um prazer. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito... foi além do que eu tinha pensado, né? Do que a gente conversou aqui. Como a gente tem um pouquinho ainda de tempinho aí, bora então falar onde a gente encontra a Sílvia. Mas acho que antes... Deixar a mensagem final, né? O que você... Sim, acho que é... Bom, se você, não sei se você quer deixar algum recado em relação a essa questão dos cuidados, pra gente ter um cão e um gato sempre ali com a imunidade boa, né? A gente tomar cuidado com essa questão aí da vacinação, da suplementação. Não sei se você quer deixar alguma coisa e depois deixar o seu contato. Deixo sim, meninas. Bom, vamos lá. Pessoal, tudo isso que a gente conversou aqui... Como eu disse, é muito bem embasado, tem muita referência por trás, né? É uma outra visão diferente da que a maioria de nós está exposta ainda. Né? Então, se você se interessou por isso, se essas informações elas se alinharam com o seu sistema de crenças, vamos dizer assim, é importante que você procure um veterinário que também trabalhe dessa maneira. Né? Não adianta você levar tudo isso que a gente conversou aqui para conversar com um veterinário que tem uma atuação convencional, que não está com a cabeça aberta, que não está disposto a rever, a aprender outras coisas. Né? Então, procure um veterinário dessa área integrativa, da área holística, da área funcional. Né? Esses, sim, vão fazer uma parceria legal com vocês, se vocês se interessaram por esses assuntos que a gente conversou aqui, né? Que são assuntos... mais abrangentes, fora um pouquinho só dessa ótica mais convencional. E tem muita gente, felizmente, no Brasil, tem muitos veterinários que têm essa formação. Né? Eu conheço algumas dezenas de veterinários excelentes pelo Brasil inteiro. Que e tem indicação, né, lá no seu site de veterinários. Tem a página Lista de Vets. Então, tá vendo, gente? Lá no Cachorro Verde, do Brasil inteiro, né? Tem do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Tem alguns alunos meus do curso de Alimentação Natural Terapêutica, que é o curso voltado para profissionais, que são alunos que estão aí na América Latina, estão até fora, né, do Brasil. Muito interessante. E que podem, então procurem essa visão. Né? Aos médicos veterinários que tenham interesse, procurem também essas referências. Eu estou super disponível, então assim, mandem e-mail, me peçam essas referências que eu mando para vocês, né? Tanto tutores como veterinários, para vocês poderem estudar mais, se aprofundarem. E, bom, eu tenho o Instagram do Cachorro Verde, né? Toda semana a gente procura colocar ali algum conteúdo inédito e responder todo mundo que deixa comentário lá. Realmente a gente está sempre ali respondendo. Eu procuro fazer pelo menos uma live todo mês, né? Para responder as dúvidas de vocês e também lives temáticas para mergulhar um pouquinho com mais detalhes, né, nesses assuntos. Tem o site do Cachorro Verde, www.cachorroverde.com.br, que tem a newsletter que vocês podem assinar para receber esses materiais diagramados e tal. Tem gente que imprime, faz pastinha, acho bem bonitinho.
E tem os cursos do Cachorro Verde, inclusive agora a gente acabou de lançar um novo que está todo repaginado, está com 25 horas de alimentação natural, falando de todas as modalidades para cães, um curso aberto ao público geral, com acesso ao conteúdo por 1 ano, com e-book, com isso, com aquilo, uma dieta crua, cozida, e tem vários sistemas, tem dieta com carboidrato, tem sem carboidrato, tem formulada em programa, tem aberta, tem suplementada toda naturalmente com alimentos estratégicos, que a gente comentou aqui, para quem tem essa vontade. Essa disponibilidade, né? Essa disponibilidade. E também, né, a bala na agulha. Sim. E também a suplementação com os comerciais, e com o manipulado em farmácia, né? Quando o veterinário prescreve a suplementação para fazer na farmácia, abrir e colocar o pozinho na comida. Então, essa parte... A aula de suplementação, ela tem 1h30 só de suplementação. Nossa. Eu acho até que é um pouquinho mais, é umas 2 horas só da parte de suplementação. Informação. E eu atendo consulta também, né? A minha agenda ela é um pouco lotada. Enfim, gente, é daqui 3... Mas, gente, falem com Silvia hoje, mandem mensagem para que 3 meses, acho que é mais ou menos isso, aí, não é? A primeira consulta geralmente são 2 a 3 meses. Que demoram. Mas depois que você já se tornou cliente, aí é mais fácil. Consegue já conversar mais, consegue ter mais acesso. Isso. Mas vale muito a pena. O Carlos já passou, a gente já passou com você há algum tempo, que eu já nem lembro mais. Faz tempo. Faz muito tempo. Mas eu me lembro bem. Então, aquele cachorrinho que acho que ele tentou até te dar uma avançadinha no seu nariz ali, hoje tá lá, velhinho, mas tá indo. Bom, então, e o curso que eu ia falar, que eu tava esquecendo aqui, é que eu também já fiz um curso presencial seu também há 2000... Se é presencial, foi pelo menos uns 5 anos. Gente, faz acho que o último presencial faz uns 5 anos. Quanto? Eu acho que foi em 2000... Ai, não, eu não lembro. Faz muito tempo, eu acho que faz mais de 5 anos. Faz mais de 5 anos quando eu fiz o seu curso. E aí, a partir dali, porque minha cachorra teve uma alergia alimentar, eu falei, não, agora a gente vai para alimentação natural, porque... E aí eu falei, mas como é que eu vou fazer alimentação natural? Falei, não, eu não vou... Para mim, o site só, eu vi o site, a gente encontrou o site... Mas eu falei, não, eu vou fazer o curso porque eu vou estar ali, se eu tiver dúvida, eu já pergunto para ela. E a partir dali, a gente começou a alimentação natural. O Carlos precisava perder peso. O Carlos perdeu 5 quilos e nunca mais ganhou esses pesos. E foi a vida inteira e até hoje comendo alimentação natural. Agora uma alimentação para cachorro renal. E tá indo, né, gente? Tá com 18 anos, quase 19 já. Caramba, não tem o que dizer, né? É exemplo chega vivo a 20 anos. de como, né, quase 19 anos. Traz essa transformação então, de assim, vida. e esse curso da Silvia certamente deve estar, porque os cursos presenciais e o outro curso, que eu já adquiri uns outros cursos seus, teve um outro lá que vocês fizeram com vários veterinários há um tempo atrás. Sim. São muito bons. Então, galera, tem curso aí, curso novo. Tem o site do Cachorro Verde. Tem a Silvia no Instagram o tempo inteiro. Ela coloca lá a caixinha de perguntas. Às vezes ela demora para responder. Então, assim, ela tá lá disponível, tá? A informação tá ali e... Qualquer coisa, a gente procura um veterinário. Lá no Cachorro Verde também tem a lista de veterinários. Então, tem lista de vets também. Eu acho que é isso. Acho que... Então tá bom, então, gente. muito obrigada, Silvia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora desse episódio ir pro ar. Obrigada, muito obrigada, Silvia, por ter vindo. Obrigada, gente. Gratidão Obrigada imensa. pela plataforma, né, de vocês permitirem que a gente fale sobre esses assuntos que são tão importantes e que deveriam ter mais espaço mesmo. Então, agradeço muito. Estar falando com vocês é tão gostoso que parece que foi só 5 minutos e que eu tô falando sim. com Não, mas grandes amigas. Nossa, muito sim, tempo. ó. Nossa, mas Papo de comadre, né? Piscou, acabou. Tô muito feliz. Eu espero que a gente consiga trazer outros temas. Também aceitamos sugestões, Silvia. Nossa, se ela você vai deixar. quiser... Microbioma intestinal. Ela vai deixar aqui, ó. falar de obesidade. É longevidade, né? Que teve aquele cachorrinho lá que... Nossa, o Bob. Bob, 32 anos, né? Nossa. 30, não é 31? Talvez seja 31. Nossa, mas 31 para 32, Já tô né? aumentando mais a idade dele. É mais de 30. Mas eu acho interessante, sim, falar sobre essa questão da microbiota, né? Do intestinal. E também a gente falar depois de obesidade. E tudo está envolvido também ali, né? Pode abrir uma janela do podcast. Silva, vem Estou de com volta. mais frequência. Com certeza. Bom, é isso, Será um gente. prazer.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Não esqueça de curtir esse vídeo, porque tem muito conteúdo bom E pra sigam você. a gente, é tudo de graça, viu? A gente tá aqui trabalhando, fazendo conteúdo, mas é tudo de graça. Você seguir a gente no Instagram, você se inscrever aqui no canal, indicar para algum amigo, é tudo de graça, tá? Ainda é um reforço positivo, como a gente já falou aqui, ó, pra gente, tá? É o nosso petisquinho. Então até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.